Olá, alunos, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vamos ver qual é essa nossa aula de hoje. Essa é a aula 14, revisão e avaliação. Então, agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então vamos revisar aqui os conteúdos, né, sobre um pouco de cinética química e um pouco aqui de eletroquímica. Vamos lá. Então, olha só, a cinética química, ela é o estudo da velocidade das reações, certo? Então, e o que é essa velocidade das reações? A velocidade média, ela é calculada pela variação da quantidade da substância, ou seja, aí pela variação da concentração, estado final menos estado inicial, dividido pela variação do tempo. Então, assim que a gente calcula a velocidade média das reações químicas. Mas para que as reações químicas aconteçam, elas precisam obedecer a alguns critérios, e esses critérios, eles foram estabelecidos em uma teoria chamada teoria das colisões. Então, vamos ver quais são esses critérios. Na teoria das colisões, diz o seguinte, que para haver uma reação química, para que ocorra uma reação química, deve-se seguir esses critérios. Primeira coisa, que tem que ter contato entre as partículas, porque se não tiver contato entre as partículas, não vai haver colisão, certo? Então, primeira coisa, contato entre as partículas. Deve existir afinidade química entre as partículas, para que assim elas façam aí o processo da reação, para que ocorra a reação. E aí, quando tiver esse contato e elas tiverem afinidade química, deve existir uma colisão, ou seja, as partículas elas devem colidir-se entre si. E essa colisão deve ter uma orientação favorável e uma energia suficiente para que ocorra a quebra das ligações dos reagentes e assim formar as ligações dos produtos. Mas antes de formar a ligação dos produtos, nesse momento em que as partículas vão se colidir, elas devem atingir a energia de ativação. Então, é isso que diz a teoria das colisões. São esses os critérios que devem se seguir para que se tenha uma reação. E aí, quando atinge a energia de ativação, a reação ali, as partículas, elas chegam ao complexo ativado. Então, a colisão entre as partículas dos reagentes, quando estão numa orientação favorável e quando tem uma energia de ativação suficiente, sempre resulta em um composto que é chamado de complexo ativado. Esse composto ele é instável, é somente o momento para começar a quebra das ligações dos reagentes e começar ali a formação das ligações dos produtos. É um intermediário, isso que é o complexo ativado. E a gente pode identificar o complexo ativado aqui. Então, nós temos uma reação, tudo que está antes da seta é reagente, então tem aqui os reagentes, tudo que está depois da seta é produto, então temos aqui os produtos. Então, as reações, nesse caso aqui, essa reação A mais B, ela está se processando aqui, é o caminho da reação, está passando o tempo numa velocidade aqui, aí ela atinge a energia de ativação, que é a energia mínima para chegar no complexo ativado. E o complexo ativado está aqui. As ligações dos reagentes estão começando a se quebrar aqui e as ligações dos produtos estão se formando, certo? Então, isso que é o complexo ativado, só que ele é instável. E aí, quando atingiu a energia de ativação e formou o complexo ativado, aí sim chegamos aos produtos. AB, que significa que 2AB. Chegou o produto, ou seja, ocorreu aí a reação química, certo? Então, esses são os critérios para que ocorra uma reação química. E aí, existem alguns fatores que influenciam em uma reação química. Quais são eles? Superfície de contato, concentração, pressão e temperatura. Na superfície de contato, quanto maior a superfície de contato do reagente sólido, mais rápida será a reação. Na concentração também, que mais rápida será a reação.
a concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior também será a velocidade da reação. A temperatura também. Quanto mais elevada a temperatura, mais rápida será a reação. E a pressão, quanto maior a pressão, mais rápida será a reação. Então, esses fatores aí, eles influenciam a velocidade das reações químicas, né? Então, algumas reações químicas, elas se processam de maneira mais rápida, algumas reações se processam de maneiras mais lentas. Então, existem alguns fatores aí que alteram a velocidade da reação, como, por exemplo, a temperatura. Então, se você tem um alimento, se você deixa em cima da mesa o alimento por algumas horas, o dia estiver muito quente, a temperatura ali vai acelerar o processo de decomposição. Então, o que se faz? Coloque-se na geladeira. Por quê? Porque quando a gente diminui ali a temperatura, então a reação de decomposição vai ser mais lenta. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, a gente bota na geladeira para diminuir a temperatura, para diminuir a velocidade da reação. Ok? A pressão, a influência da pressão. A gente coloca o feijão na panela de pressão, por quê? Para acelerar a velocidade da reação. Dá para cozinhar o feijão numa panela comum? Dá, só que vai levar mais tempo. Então, você observa que a reação será mais lenta. Então, a gente coloca na panela de pressão para acelerar a velocidade da reação. Quanto maior a pressão, maior será a velocidade da reação. A influência da superfície de contato. Ao invés de você tomar um comprimido inteiro, você quebra, porque quanto mais quebradinho ali o sólido, né, ali os reagentes, mais contato tem ali esses reagentes entre si. Por exemplo, na água, o sólido com a água. Então, se tem mais contato, mais rápida será a reação. Então, a influência aí alguns fatores: pressão, temperatura, concentração e superfície de contato. Agora, quando a gente quer acelerar muito a reação, né, numa indústria, por exemplo, o dono da indústria ele não tem muito tempo para esperar para ocorrer a reação. Então, o que se faz? Para acelerar essa reação, coloca-se uma substância chamada catalisador. E aí, então, a gente vai rever o que é o catalisador. Observem aqui. Os catalisadores são substâncias químicas que diminuem a energia de ativação. Então, o objetivo do catalisador é diminuir a energia de ativação. E aí, ao estabelecer, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer uma nova rota aí da reação. Só que os catalisadores, eles não são quimicamente consumidos. Eles estão ali apenas para diminuir a energia de ativação e acelerar a velocidade da reação. Por exemplo, aqui tem o reagente. Essa daqui é a energia de ativação normal. Olha só, é bem mais alta. Quando a gente coloca o catalisador, o que vai acontecer? Tá aqui os reagentes entre si e aí vai diminuir a energia de ativação. Consequentemente, a reação vai ser mais rápida. Aqui também vai chegar tudo no mesmo produto, só que o caminho é diferente. O caminho 1, que é o complexo ativado 1, a reação será mais lenta. Quando a gente diminui a energia de ativação, a reação vai ser mais rápida. Então, qual é o objetivo do catalisador? Acelerar a velocidade das reações, ok? Essa primeira parte aqui, esse primeiro momento, a gente revisou o estudo da cinética química, né? Que a cinética química é o estudo da velocidade das reações e existem os fatores que alteram a velocidade das reações e temos também o catalisador. Substâncias que são contrárias ao catalisador são chamadas inibidores, que fazem o quê? O processo inverso. Se o catalisador diminui a energia de ativação para acelerar a velocidade da reação, o inibidor ele aumenta a energia de ativação e a reação vai ser mais lenta, correto? E agora nós vamos revisar o que é eletroquímica. A eletroquímica é o ramo da química que estuda o fenômeno de transferência de elétrons. Quando ocorre essa transferência de elétrons, para quê? Para formar energia química em energia elétrica e vice-versa. Então, a eletroquímica é a transferência de elétrons. E na eletroquímica, a gente estuda aqui, quando ela é espontânea, é o estudo das
pilhas e baterias. E quando ela é o processo inverso, né, transformar a corrente elétrica em uma reação química, é o estudo da eletrólise. Então, aqui, pilhas e baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução produz corrente elétrica. Então, aqui, a energia química, vou resumir bem assim, energia química vai se transformar em energia elétrica. Isso aqui é pilha e bateria. E na eletrólise vai ser o inverso. A energia elétrica vai se transformar em energia química. Então, a eletrólise é o processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de oxirredução. E aí, o que é reação de oxirredução? Na reação de oxirredução, ela ocorre com transferência de elétrons. E existem dois tipos. A oxidação, que acontece com a perda de elétrons. E aí, o elemento que causa a oxidação recebe o nome de agente oxidante. E aí, a redução acontece o ganho de elétrons e o elemento responsável pela redução recebe o nome de agente redutor. E o número de NOx é a própria carga do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou o número ou que ele perdeu ou que ele ganhou. Correto? Então, isso que é reação de oxidação. Existem de dois tipos, a oxidação e a redução, ou seja, trata de espécies. Uma vai doar, que ela vai oxidar, e a outra vai receber elétrons, que ela vai reduzir. Ou seja, tudo não passa de transferências de elétrons. E a gente pode ver isso através da reação química. Então, aqui é o reagente, são os reagentes e aqui são os produtos. E nessa reação química, o que está acontecendo? O zinco, que é o zinco metálico, por isso que ele tem esse zero, ele vai se transformar em zinco 2+. O que foi que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons e, portanto, sofreu oxidação. O cobre, ele era 2+, e agora ele está cobre 0. O que foi que aconteceu? Ele ganhou 2 elétrons e sofreu a redução. Certo? É isso que está acontecendo aí nesse processo de oxidação, certo? E aí a gente também tem como a gente está estudando as pilhas e baterias, nós temos os tipos de pilhas e baterias, certo? As pilhas e baterias, elas são fontes de energia química que transformam energia química em energia elétrica. E elas são conhecidas como células galvânicas ou células voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução. E elas podem, continuando aqui, elas podem ser classificadas em pilhas primárias, que são aquelas que não são recarregáveis, e as pilhas secundárias, que são as pilhas recarregáveis. E aí, dessas pilhas primárias, a primeira delas, a que se diferenciou da pilha de Daniel, foi a pilha de Leclanché. Então, ela é chamada também de pilha de zinco-carbono. Por quê? Porque um dos seus eletrodos, no caso que é o polo negativo ânodo, ele é formado por um cilindro de zinco metálico. Por isso que é chamado de zinco-carbono, que ele fica separado das outras substâncias por meio de um papel poroso. Já o eletrodo, que é o positivo, que é o cátodo, é uma barra central de carbono, ou seja, uma barra central de grafita. Por isso que a pilha de Leclanché é conhecida também como pilha de zinco-carbono, porque no ânodo tem o zinco e no cátodo tem o carbono. E aí a gente vê o esqueminha da pilha de Leclanché aqui, ó. Então, tem o ânodo, que é o envoltório de zinco, que é essa partezinha aqui. Tem o cátodo, que está bem aqui, ó, nessa barra de carbono, nessa barra de grafita. E ela é formada, ela é revestida aqui, ó, essa parte amarelinha, por uma pasta de dióxido de manganês, cloreto de amônio, cloreto de zinco e de carvão em pó. É isso que compõe essa pilha. E essa pilha, ela também é chamada de zinco dióxido de manganês,
porque a barra da grafita, justamente, ela é coberta por uma camada do dióxido de manganês, além, como a gente viu, do carvão e da pasta úmida formada por cloreto de amônio e cloreto de zinco. Então, além de ser chamada de pilha de Leclanché, pilha de zinco carbono, ela pode ser chamada de pilha de zinco dióxido de manganês. E aí, esses cloretos, eles são sais de caráter ácido, por isso que essa pilha também ela recebe o nome de pilha comum ácida, por causa daí dessa barra, dessa parte, dessa pasta úmida que tem aí os ácidos, certo? E aí a gente vê aqui a pilha comum, né? A pilha comum, o eletrodo negativo que é o ânodo, é composto por zinco, que serve como material de base para o ânodo, como a gente viu o esquema, que é a pilha de Leclanché. E o cátodo é o eletrodo positivo, ele é composto pela grafita, né, misturado com dióxido de manganês, que é responsável pela aceitação dos elétrons. E o eletrólito é uma pasta úmida que contém o cloreto de amônio e o cloreto de zinco. Então, ou seja, isso aí facilita a condução dos íons entre os eletrodos. E aí temos as pilhas alcalinas. No ânodo, que é a parte negativa, que também é composto por zinco, né, que serve como material do ânodo. O cátodo, que é a parte positiva, é composto por dióxido de manganês, muito parecido também, parecido com a pilha comum, que esse material facilita a transferência dos elétrons. E qual é a diferença? Está aqui no eletrólito. O que tem no eletrólito da pilha alcalina? O hidróxido de potássio, isso daqui é uma base. E bases são conhecidas como compostos alcalinos, por isso que ela é chamada de pilha alcalina. Lá na pilha comum tem os ácidos e aqui na pilha alcalina tem essa substância que é uma substância básica, que é uma substância alcalina, certo? E aí as pilhas e baterias secundárias, elas são todas aquelas que podem ser recarregadas novamente, como, por exemplo, as pilhas de automóveis, que são feitas de chumbo ou ácido, as pilhas de baterias de íon lítio, que são usadas largamente nos nossos aparelhos celulares, certo? Então, ou seja, as pilhas e baterias secundárias, elas são pilhas recarregáveis. E, para encerrar nossa aula, eu trago aqui para vocês os tipos de pilhas e baterias secundárias. Não são tão comuns, né, no nosso dia a dia, mas a gente tem, assim, o nome, na verdade. A gente não conhece, a gente conhece mais pela pilha comum e as pilhas alcalinas. Mas existem as pilhas de chumbo ácido, que são utilizadas em veículos automotores. Tem as pilhas de níquel-cádmio, que oferecem aí uma boa capacidade de carga, né? Tem as pilhas de níquel hidreto metálico, que oferece uma maior capacidade de carga e um menor efeito memória do que essa de níquel-cádmio. E, por último, nós temos a bateria de íon lítio, que essa a gente conhece bastante, porque elas são muito usadas nos dispositivos portáteis, como, por exemplo, principalmente celulares, e também podem ser usadas em computadores. Já as pilhas de lítio-íon polímero são mais flexíveis e podem ser usadas em dispositivos com espaço limitado. Então, aí são alguns exemplos de pilhas secundárias, né? Pilhas e baterias secundárias. As pilhas comuns são aquelas pilhas que não são recarregáveis, e as pilhas primárias. As pilhas secundárias são aquelas que podem ser recarregadas, certo? Então, vimos aqui alguns exemplos desses tipos de pilhas. A diferença da pilha comum para a pilha alcalina está justamente ali no eletrólito, que na pilha comum usa uma substância que é ácida e na pilha alcalina uma substância que é básica, ou seja, alcalina. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido revisar aqui comigo esse conteúdo. Muito obrigada pela atenção.